Olá, amigos, amigas, doutores, doutoras, sejam bem-vindos a mais uma palestra de atualização promovida pelo Instituto LivreNet. Hoje recebemos em nossos estúdios a professora Alice Bianchini, que é doutora em Direito Penal pela PUC São Paulo, que falará do tema Recentes decisões sobre a Lei Maria da Penha. Aproveito para lembrá-los que todas as nossas palestras de atualização serão disponibilizadas sem nenhum custo adicional para o assinante do conteúdo NET. Você que ainda não é assinante, acesse o link que você está vendo abaixo desse vídeo e venha fazer parte deste mundo de conhecimento. Seja bem-vinda, professora Alice. Tá bom, muito obrigada, Saulo. Obrigada a todos vocês que estão aqui assistindo. Esse tema que nós vamos abordar aqui, primeiro eu queria falar um pouquinho em relação a isso, né? Claro que é um tema pesado, é um tema bastante denso. Exatamente por quê? Porque nós estamos falando de uma violência, contra a mulher e, como a gente vai ver daqui a pouco, nós estamos falando de números brutais de violência contra a mulher. Então, não obstante esse peso enorme em relação a esse tema, a nossa perspectiva é que ele possa ser trabalhado de uma forma mais leve, né? Então, eu vou tentar, na medida do possível, trabalhar esse tema de forma mais leve. Então, a primeira coisa que eu queria dizer para vocês é, claro, né, uma satisfação muito grande estar aqui falando desse tema, por conta da importância dele. Falar também que Rogério Sanches já falou desse tema aqui para vocês. Recomendo muito que vocês vejam o vídeo do Rogério Sanches, já está disponibilizado para quem é assinante do conteúdo NET, como o Saulo falou. Quem não é assinante consegue ver a primeira parte, né? Tem muita informação também lá na primeira parte do vídeo do professor Rogério. E ele falou muita coisa, eu assisti o vídeo, inclusive assisti 2 vezes o vídeo do professor Rogério, e exatamente para quê? Para que a gente não repetisse. Porque, na verdade, eu vou confessar aqui para vocês, na verdade era para nós dois estarmos juntos em alguma oportunidade. Mas a agenda do Rogério é difícil, a minha nem tanto, mas apenas que a gente não conseguiu compatibilizar as agendas, de forma que ele veio num dia e eu vim no outro, infelizmente. Seria muito agradável estar com o Rogério agora neste momento, né? Praticamente a gente tem convergência em quase tudo, um outro ponto que a gente tem alguma divergência. Mas então o que eu fiz? Primeira coisa, vai lá, veja o vídeo do Rogério, não deixa de ver o vídeo do Rogério, e você vai perceber que efetivamente nós estamos trabalhando 2 coisas de forma diferente, né? O Rogério falou de uma forma mais abrangente, falou de vários julgamentos, e eu vou falar de uma forma mais específica. Inclusive, nós vamos analisar, nesses 3 blocos que compõem a minha palestra, nós vamos analisar 10 decisões jurisprudenciais. 10 decisões. Sendo que uma do Supremo, uma do Tribunal de Justiça de Goiás e 8, então, do Superior Tribunal de Justiça, do STF. Então, é assim que a gente vai trabalhar. Do STJ, desculpe. Bom, para começar, nós começamos do início, que é exatamente falar quem são os destinatários da Lei Maria da Penha, porque nós vamos fazer algumas discussões que estão já nos julgados que nós vamos analisar. E a gente começaria, então, analisando o seguinte. Vamos pensar aqui. O primeiro bloquinho, destinatários da lei, conforme a gente está falando. O que nós temos de discussões que ainda algumas estão pacificadas e outras nem tanto? Nós temos aqui a discussão se pode ser destinatário da Lei Maria da Penha transexual, homossexual feminino, homossexual masculino, cunhada, irmã, ex-namorada, empregada doméstica. Isso tudo a gente vai analisar aqui. Começando, então, exatamente pelo seguinte. Para a gente poder fazer essa análise e ver quem é destinatário ou quem não é destinatário da Lei Maria da Penha, nós temos que nos deparar, em primeiro plano, com o artigo 5º. O artigo 5º vai dizer para nós 3 coisas muito importantes. A primeira, que a violência contra a mulher tem que ser baseada no gênero, então já faz um recorte aqui de gênero muito importante em relação à violência contra a mulher. Depois, que ela tem que ser praticada ou no contexto familiar, são 3 hipóteses. Contexto familiar, contexto doméstico, a segunda hipótese, e a terceira hipótese, que dá muita confusão, é relação íntima de afeto. Então, são 3 hipóteses aqui nessa segunda circunstância, segundo requisito. E o terceiro requisito, olha que importante esse terceiro requisito também. Essa violência tem que causar a morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e ainda dano moral ou patrimonial. Então, como é que nós vamos trabalhar esses temas todos aqui? O primeiro requisito, que é a violência de gênero, e o segundo requisito, contexto familiar, doméstico ou numa relação íntima de afeto,
nós vamos trabalhar nesse nosso primeiro bloco. Então, nesse primeiro bloco que a gente vai falar isso. No segundo bloco, nós vamos ver a terceira circunstância, que são aqueles tipos de violência. Isso a gente vai falar no segundo bloco, nós falaremos disso. Agora, o que é muito importante a gente começar falando, e que tem dado muita confusão, e eu já tenho acompanhado muitos processos judiciais em que essa confusão está instaurada, que é exatamente saber quando que essa violência é uma violência baseada no gênero. Então é importante a gente trabalhar a questão de gênero agora. Primeiro, para a gente falar de gênero, nós temos que trazer alguns números, que foi exatamente a partir de 2001, aqui 2001, a gente já vai apresentar um dado aqui para vocês, quando nós tivemos a primeira grande pesquisa no Brasil que tratou dessa questão da violência doméstica, nós tivemos então uma informação que foi uma informação assustadora, relativa ao número de violência doméstica que nós tínhamos em 2001. De lá para cá, outras pesquisas foram realizadas, a situação melhorou um pouquinho, mas se percebeu, já se intuía isso, mas se percebeu que a questão da violência doméstica no Brasil é algo bastante sério e as cifras são extremamente elevadas. Bom, a partir dessa informação, que nós temos muita violência contra a mulher no Brasil, principalmente quando a gente compara os números brasileiros em relação à América Latina e principalmente ainda em relação à Europa, né? Realmente nós estamos muito disparados na frente em relação a esses números. Bom, esses números quais são? Deixa eu mostrar aqui para vocês esses números. 2010, 5 espancamentos a cada 2 minutos, isso é uma coisa absurda, não existe isso em lugar nenhum no mundo. Depois nós temos ainda em relação a homicídios, que é também bastante drástico. 10 mulheres morrem por dia, sendo que dessas 10, 7 morrem pelas mãos daqueles com quem elas possuem um sentimento de afeto. Então, volta comigo aqui. Perceba o seguinte, quem é que está matando essas mulheres? Quem está matando essas mulheres? Exatamente as pessoas com quem ela tem relacionamento. São os maridos, os ex-maridos, os noivos, os ex-noivos, os namorados e os ex-namorados, amantes, ficantes, etc, etc. Pretendentes também muitas vezes, né? Então percebam, são essas as mulheres que estão morrendo pelas mãos dessas pessoas. Isso é extremamente drástico, é um dado de 2010, nós não estamos falando do século passado, nós estamos falando de Brasil, e isso é um dado que é igual praticamente em todas as regiões do Brasil. A gente poderia pensar que talvez a violência estivesse concentrada em alguma região, em outra, mas não, está em todo lugar do Brasil. E aí o que nós vamos encontrar aqui então? 10 mulheres morrem por dia, 7 pelas mãos daqueles com quem elas têm um sentimento afetivo. Em 2001, 8 espancamentos a cada 2 minutos. Significa que melhorou a situação, melhorou bastante, mas ainda o dado é bastante drástico, né? O outro dado que eu queria apresentar para vocês, Brasil, 13º no ranking internacional de homicídios contra mulheres. Das mulheres que sofrem violência no Brasil, dados agora de 2011, do ano passado, 20% sofrem violência todos os dias, 13% semanalmente, também 13% quinzenalmente e 7% mensalmente. Ou seja, vejam esses dados realmente bastante sérios, né? As mulheres têm sofrido violência todos os dias. A partir daí, a gente tem uma imagem que eu queria mostrar para vocês aqui, que vai mostrar bem a questão da violência de gênero. Percebam o que nós temos aqui. É uma cama desarrumada, um lençol desarrumado, 2 travesseiros, de um lado está eu, do outro lado está minha, né? Então vejam, eu e minha. Esse eu e minha é exatamente o que significa a violência de gênero. Então você imagina o seguinte, nós temos sexo é uma questão biológica. Eu tenho o homem, sexo feminino, eu tenho o sexo masculino. Sexo feminino e sexo masculino. Agora, gênero é uma categoria sociológica. Nós nos apropriamos, então, de uma categoria sociológica para falar de violência de gênero, significando dizer o seguinte, numa sociedade, toda sociedade acontece isso, sempre aconteceu isso, existe uma distribuição de tarefas, uma distribuição de papéis. Até aí não tem nenhum problema. Aliás, viva a diferença entre homens e mulheres, eu sou a primeira a defender a diferença entre homens e mulheres. O problema está exatamente quando você atribui uma valoração maior para determinados papéis, no caso do Brasil e praticamente em todo o mundo, tirando a Islândia e alguns países aí de primeiro mundo, mas que valorizam o papel masculino em detrimento do papel feminino. E aí é claro que quando isso acontece por conta do quê? Por conta de preconceitos, por conta de discriminação, por conta de ideia de dominação do homem em relação à mulher. Então, é isso que está no bojo da discussão da violência de gênero. Isso que vai trazer essa preocupação, então, em relação à violência de gênero. Eu queria mostrar para vocês ainda outros tipos de violência, porque até então a gente falou de violência
física ou do caso de homicídio, né? Mas nós podemos falar aqui também outras violências, que é a desigualdade salarial. Vejam aqui, ó. Mulheres recebem salário 32,9% menor do que os homens, muitas vezes nos mesmos cargos. Outra forma de violência também, a dupla jornada feminina, porque a mulher, quando ela tem essa dupla jornada, o que acontece com ela? Ela não pode estudar, ela não pode trabalhar com o seu lado intelectual, porque ela está com sua parte manual toda aqui comprometida. E o que acontece com esse dado? 25 horas da semana da mulher é dedicada à casa, contra 9,8% em relação aos homens. Então, imaginando, né, que nós, mulheres, que sofremos violência, corremos riscos enormes, fatores de violência em relação à morte. Ganhamos menos, e mais do que isso, ainda por cima, temos essa dupla jornada, o resultado final disso tudo está aqui que eu quero mostrar para vocês. Ó. Os homens são mais felizes do que as mulheres, e não poderia ser diferente, né? Então, realmente, nós temos aqui uma pesquisa de 2007, vai mostrar isso. Os homens são mais felizes do que as mulheres. E só para a gente ter uma ideia desse índice de felicidade, nós temos assim: em primeiro lugar estão os homens casados, segundo lugar estão os homens solteiros, em terceiro lugar, claro, chegaram as mulheres, né? Mas qual mulher, solteira ou casada? As solteiras. Para ficar lá na berlinda, o último lugar, as mulheres casadas. Então é uma situação complicada que a gente vive no Brasil, porque percebam, o mais feliz é o homem e a menos feliz é a mulher. Está tudo errado aqui, as meninas que são casadas estão preocupadas com o assunto, né? Os meninos casados são super felizes, mas as meninas casadas estão preocupadas. Então, realmente é um problema sério que a gente vai acontecer. Agora, por conta disso, vai acontecer aqui, até para a gente relaxar um pouquinho, né? Estamos trazendo tantos dados brutais, tantos dados pesados aqui, mas entendam a questão do gênero através dessa brincadeira que eu quero fazer aqui com vocês. Então, a mulher vai lá na fonte de desejo e ela está desejando. Desejo não ter que cozinhar, limpar, passar, ganhar mais dinheiro e trabalhar menos. Tudo isso é o que ela deseja, né? E aí vem, ela joga a moedinha e o desejo dela então se concretiza, ela se transformando num homem, né? Então essa que é a questão aqui, que diz bem aonde que nós estamos em relação a esse tema. Bom, falei tudo isso para chegar exatamente na questão de quem é o destinatário da Lei Maria da Penha. E nós estamos falando da questão de gênero, mas a partir daí a gente já pode fazer algumas discussões interessantes. Começando aqui, transexual. Transexual nós sabemos, né, ele realmente mudou de sexo aqui. Então nós temos decisão do Tribunal de Justiça de Goiás, que aceitou a possibilidade de, no caso transexual, ser destinatário da Lei Maria da Penha. A questão de homossexual feminino e homossexual masculino, no caso de feminino, não tem dúvida nenhuma na doutrina. Na jurisprudência nós não encontrei nenhuma decisão a respeito disso, mas na doutrina não tem dúvida. E no que tange o homossexual masculino, então tem uma decisão que não diz respeito à Lei Maria da Penha, mas que traz a Lei Maria da Penha para fundamentar a decisão. E aí, se a gente for ler o artigo 5º da nossa Lei Maria da Penha, que diz o seguinte: as relações pessoais enunciadas nesse artigo independem de orientação sexual. Ora, se as relações pessoais independem de, relação de orientação sexual, pronto, tranquilo. É claro que, evidentemente, também vai albergar, né, também vai ampliar essa proteção para os homens. Agora, homossexual masculino. Desde que, volto a dizer, nós temos que ter uma relação de gênero, em que um homossexual, né, um deles, do casal, assuma o papel de homem e o outro, então, assuma o papel da mulher. E aí não haveria dúvida nenhuma que nós temos possibilidade. Outras questões aqui para a gente ver. A cunhada, empregada doméstica, ambos aqui estão dentro desse contexto, que é o inciso 1º do artigo 5º. Âmbito da unidade doméstica, compreendida como espaço de convívio permanente de pessoas com ou sem vínculo familiar. Percebam aqui, né? No caso da cunhada tem vínculo familiar e no caso da empregada doméstica não tem vínculo familiar. Mas por que eu botei a cunhada aqui exatamente nesse inciso 1º? Porque nesse caso concreto decidido pelo STJ, nós tínhamos uma situação em que a cunhada morava com o cunhado e foi então agredida por ele. O STJ entendeu, sim, aplica-se a Lei Maria da Penha neste caso, certo? Então, mais um caso de aplicação da Lei Maria da Penha. Um outro caso que eu queria discutir com vocês. Agora nós estamos falando da irmã, uma decisão bastante recente, agora de fevereiro deste ano, que diz que sim, aplica a Lei Maria da Penha para a irmã. E irmã, então, estaria encoberta, albergada aqui no inciso 2º do mesmo artigo 5º,
que principalmente essa questão foi discutida aqui pelo STJ. Não se exige coabitação. Não há dúvida nenhuma disso, né? Então nós temos aqui o âmbito familiar e no âmbito familiar também, claro que se pode aplicar a Lei Maria da Penha. O caso mais controvertido, na verdade, a gente vai ver agora, que é a situação do ex-namorado. Então nós temos aqui a STJ, também duas decisões, aliás, uma decisão em relação a esse tema, de 2009, que permite. Mas nós já tínhamos antes, aqui em 2008, uma decisão também do STJ que era contra a possibilidade de aplicação para ex-namorado, né? Agora, se nós formos analisar o artigo 5º, inciso 3º, que diz o seguinte: em qualquer relação íntima de afeto na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. O que nós precisamos encontrar é que, no caso concreto, e isso foi analisado pelo STJ, no caso concreto nós temos que verificar exatamente isso. Como foi essa relação íntima de afeto? Se efetivamente ela existiu. Existindo a relação íntima de afeto, ou seja, se é um namoro mais sério, se havia efetivamente uma ideia do namorado de se apropriar da mente, do corpo e da vida, né, da namorada, então tudo isso tem que verificar a questão de gênero e, estando presente no caso concreto, claro que se aplica também a Lei Maria da Penha. E por conta dessa divergência que o próprio STJ vivenciou durante algum tempo, hoje está basicamente pacificado. Mas por conta disso é que houve, então, uma proposta de um projeto de lei para alterar a Lei Maria da Penha, incluindo, então, categoricamente e expressamente a possibilidade de ex-namorado. Tudo isso aconteceu por quê? Porque havia, na época, então, uma divergência que se cabia a aplicação da Lei Maria da Penha para ex-namorados, se não cabia, até que isso, então, ficou pacificado. Bom, vimos nesse nosso primeiro bloco, então, a questão dos destinatários da lei. Eu só queria finalizar esse primeiro bloco dizendo o seguinte: uma grande crítica que é feita à legislação brasileira, à Lei Maria da Penha brasileira, principalmente essa crítica é feita no exterior, é no sentido de que, infelizmente, a Lei Maria da Penha foi tímida, na medida em que ficou apenas tratando da violência doméstica, ou seja, violência doméstica ou familiar, e deixou de lado outros tipos de violência de gênero também bastante importantes e que tem uma incidência bastante séria também na vida das mulheres, que são, na verdade, duas, que é a violência de gênero na questão educacional e principalmente a violência de gênero na questão do trabalho. Então essas duas ficaram de fora, há uma crítica bastante severa em relação à nossa Lei Maria da Penha no que tange isso. Eu só concluo dizendo que, não obstante ter ficado de fora, não obstante serem importantes, toda a justificativa da Lei Maria da Penha realmente está voltada para a questão do que acontece dentro de casa. E é exatamente a questão da vulnerabilidade da mulher que será o tema, então, do nosso próximo bloco, que é vulnerabilidade situacional dessa mulher que é vítima de violência doméstica e familiar. Então, ficamos nesse primeiro bloquinho por aqui e já a gente está indo para o segundo bloco.